Olá, bem-vindos de volta aqui no meu canal. Meu nome é Fernanda e vamos fazer mais um panorama bíblico. O panorama bíblico de hoje é sobre Ruth. Essa minha Bíblia é a Bíblia The Purpose Book, a linguagem Almeida século 21. Ela tem espaço para anotações e tem também no início de cada livro a introdução com algumas perguntas para a gente poder responder e ajudar na meditação do livro. Tem outros panoramas bíblicos que eu já fiz desde Gênesis, eu estou estudando em ordem cronológica e eu vou deixar no link dos outros vídeos na descrição, tá? Aqui do vídeo embaixo para você poder ver se você quiser assistir. Bom, aqui na página inicial tem desenho e pois aonde quer que fores, irei. Ruth 1:16. Nessa parte da introdução, a Bíblia ela sempre ajuda a gente a meditar sobre o autor, o contexto, o principal propósito, como Cristo é revelado no livro e o versículo-chave. Aqui no livro de Ruth fala que o autor foi Samuel. Talvez tenha sido Samuel. Não existem provas concretas de que ele era autor. A maioria dos estudiosos acreditam que é anônimo, tá? O autor dessa história. Este livro narra a história de Ruth, uma jovem mulher moabita que, por causa da sua lealdade à sogra israelita, Noemi, e ao Deus de Israel, veio a ser bisavó de Davi e ancestral de Jesus. Ocorreu no tempo de Juízes, mas a data exata, certa, ninguém sabe. A história fala, né, de Ruth, Noemi e Boaz, e ocorre na terra de Belém e de Moabe. Dentro desse contexto, a gente tem aqui a lei do levirato, que é aquela lei em que um parente mais próximo ele cuidava daquele parente falecido. Então, quando acontecia da mulher não ter filhos, o marido dela morrer, né, ela ficar viúva, aí um parente mais próximo, seja o irmão do falecido, ou seja um primo, tio, quem fosse mais próximo, iria cuidar daquela viúva. E aí se casar com aquela viúva e o primeiro filho que tivesse ia receber o nome do falecido, para que a descendência dele não terminasse, para que continuasse tendo descendência, o nome dele continuasse a existir. E aí os outros filhos passariam a ser, né, de quem casou com a viúva. Então essa é a lei do levirato, que é um parente remidor, um parente resgatador, que vai preservar a linhagem da família daquela viúva. E para que ela também não ficasse desamparada, não ficasse passando fome, né? Não ficasse à mercê, porque na época as mulheres não trabalhavam. Então, quem sustentava as viúvas eram os filhos. Se ela se tornasse viúva, não tivesse filhos, quem iria cuidar? Então, Deus criou essa lei do levirato, para justamente não deixar as viúvas desamparadas. Ruth foi bisavó de Davi. O livro estabeleceu a linhagem de Davi, antepassado de Cristo. Então, a partir dali, da linhagem de Ruth com Boaz, vem a família messiânica, na qual, né, nasceu Jesus. Então, na cultura hebraica, o livro de Ruth, como curiosidade, ele é lido tradicionalmente nas festas das semanas até hoje, ou Pentecostes, em tributo à importância da colheita, pois o contexto dessa história ocorre no ambiente rural e no cultivo e na colheita, na época da colheita. O principal propósito do livro mostra a graça de Deus em adotar os gentios na família de Cristo. Ruth era moabita, ela era estrangeira, povo descendente de Ló, era pagã, mas conheceu o Deus verdadeiro e por sua fidelidade foi aceita na família de Deus, assim como nós somos povo adotado por Deus. Como Cristo é revelado no livro? Boaz, que era um israelita rico e se tornou o parente remidor de Ruth e Noemi, então é um tipo de Cristo para nós. Assim como Boaz resgatou Ruth, Jesus nos resgata e nos leva para sermos filhos de Deus para sempre. Os versículos-chave estão em Ruth 1, versículo 16, e Ruth 4, versículo 13 ao 17. No versículo 1, no capítulo 1, versículo 16, é aquela hora que a Ruth fala para Noemi: eu vou com você, onde você for eu irei, o seu Deus é o meu Deus. E o capítulo 4, 13 e 17 conta da descendência, né, até chegar a Davi. Então fala que para Noemi, as amigas, né, as mulheres que estavam ao redor ali, que vê o nascimento de Obed, o filho de Ruth, fala que a Ruth foi muito melhor que 7 filhos para ela e que deu, né, um menino, aquele menino, a Ruth deu para ela criar como se fosse o filho. Então aquele menino é que iria cuidar da Noemi no restante de sua vida.
Bom, vou entrar um pouquinho aqui na história, né? Acho que todo mundo já conhece a história de Ruth, mas a família de Noemi, ela é casada com Elimeleque, tinha 2 filhos. E aí houve uma fome muito grande em Belém. Belém significa casa do pão. E aí, com essa fome, eles foram para a terra de Moabe, para poder ali ter, né, um sustento para sua família. Lá, os filhos de Noemi casam com Orfa e com a Ruth. Só que aí passa um tempo, o marido, o Emimeleque, morre, e depois de um tempo, os 2 filhos também de Noemi morrem. Talvez eles tivessem algum tipo de doença, tá? Talvez o pai não, mas os filhos poderiam ter algum tipo de doença que veio a ter no nascimento, pelos 2 terem morrido assim tão rapidamente e jovens. Tá? Então ficaram as 3 desamparadas, Noemi, a Ruth e a Orfa, porque a Orfa e a Ruth não tinham filhos, então elas ficaram sozinhas. Como a Noemi descobriu que lá em Belém já havia passado a fome, que tinha voltado, né, acabado com a seca, tinha voltado a ter pão, né, como era o nome do lugar, e ali estava tendo na época da colheita, a Noemi resolveu voltar para Belém. E aí ela fala para suas 2 noras: vocês podem seguir sua vida, vocês podem voltar para a casa dos seus pais, vocês são viúvas, vocês podem reconstruir uma nova família, casar de novo, vocês são jovens, vocês ainda não têm filhos, e eu vou voltar para minha terra, porque eu já estou muito velha, não tem como eu não tenho outro filho mais novo para poder casar com vocês, e eu também já estou muito velha para ter um outro filho. E aí a órfã se despede de Noemi e vai embora, e a Ruth fala que não, eu vou com você, aonde você for, eu irei. Não insiste para eu não ficar, porque eu vou com você, e o seu Deus será o meu Deus. E aonde você morrer, eu também serei sepultada. E aí as 2 voltam então para Belém e chegam a Belém, aí as mulheres recebem ela, falam: "Olha, Noemi voltou". E aí Noemi diz: "Não, não me chame de Noemi, me chame de Mara, que quer dizer amargurada, porque eu perdi o meu marido e os meus filhos. Eu saí daqui rica e voltei daqui pobre". Mas essa riqueza que ela diz não é riqueza de bens, mas sim a riqueza dos filhos, porque naquela época, né, os filhos eram as maiores riquezas de uma mãe, de uma mulher, de uma esposa. Então, como ela perdeu os 2 filhos, ela voltou de mãos vazias, ela voltou sem suas maiores riquezas, que eram seus filhos. Então, ela se sentia amargurada, ela se sentia triste por ter perdido, né, além do seu marido, seus filhos. E aí a Ruth vai para casa, né, onde elas moravam antes de ir para Moab, fica naquela casa, Noemi e a Ruth pede para poder ir, como era a época da colheita, ir em alguma plantação, poder respigar, que é o quê? É a lei da respiga. Quando os servos, né, daquela colheita, daquela plantação, estavam tirando, né, o trigo, caía alguns feixes no chão. Então, todos aqueles feixes que caíam no chão, as pessoas pobres, as pessoas que não tinham como se alimentar, seja estrangeiro, seja viúva, ou seja uma pessoa que não tinha bens, né, um necessitado, digamos assim, para não passar fome, Deus deu essa lei da respiga para que essas pessoas que não tinham condições pudessem pegar essas respigas que caíam, que sobravam, e poder ter o que comer. Então, era uma lei que os plantadores de colheita, eles tinham que fazer, até para eles não ficarem guardando sobra e acabar estragando, e também para aqueles que precisam, para ser compartilhado com aqueles que precisam. Então, a Noemi falou: pode sim, vai procurar uma plantação e vai respigar. E aí, justamente na plantação de Boaz, ela começa a fazer, né, a catar aquelas espigas que caíam ali, as respigas de trigo. E aí Boaz chega na plantação e pergunta para os seus funcionários: quem que é ela? E aí eles falam: olha, ela é nora da Noemi, ela veio com a sogra, ela não abandonou a sogra, ela veio para cuidar da sogra. Porque naquela época, gente, quando ficava viúva, não era obrigação, não era lei a nora ficar com a sogra. Ela era livre. A partir do momento que o marido dela morria e ela não tinha filhos, ela era livre para recomeçar uma nova vida. Então ela não tinha obrigação de voltar, de cuidar da Noemi, Ela fez isso porque ela amava mesmo a sogra dela. Ela não queria desamparar a sogra dela, ela amava a sogra como uma mãe. Então, isso, todo mundo falava bem da Ruth,
por causa disso, pelo gesto dela de não abandonar a sogra, que já estava idosa, que precisava de ajuda, e por ela ter feito isso de coração e não por alguma obrigação, né? Então Boaz veio e falou com a Ruth: olha, você não vai para outra plantação, não. Você pode ficar aqui na minha plantação. Eu já falei com os meus funcionários, meus servos, ninguém vai mexer com você. Você pode comer juntamente com as minhas servas. Você pode descansar na hora que eles descansarem. Você vai atrás deles, que eles vão respigar e você pode pegar aquilo que cair. E falou que ela pudesse ficar ali na plantação dele. Aí depois ela volta para casa no final da tarde, né? Depois do dia de trabalho. E aí conta para Noemi o que aconteceu, que ele foi, que estava na plantação de Boaz, que ele foi muito bondoso com ela, que deixou ela ficar lá respigando até o fim da colheita. E aí ela falou assim: nossa, ele é meu parente. Ele é o nosso resgatador, é o nosso parente remidor. Você vai continuar indo lá sim, você vai continuar respigando. E aí a Noemi aconselha a Ruth. Ela fala assim: olha, no final da tarde, o Boaz ele vai estar ali debulhando o trigo para separar na eira. Então você vai lá, espera ele terminar de trabalhar, espera ele comer, beber para dormir. Quando ele dormir, você vai lá, descobre os pés dele e deita aos pés dele. E aí, quando ele acordar e ver você, você fala que ele é o seu parente remidor, resgatador, e que você é uma serva e que você quer casar com ele. E aí acontece justamente isso. Aí a gente pode imaginar assim: nossa, mas ela foi tão oferecida assim, né? Mas, gente, isso não é o fato dela ser oferecida. Aquilo ali era um costume, tá? Então, o que acontece? Na hora que ele tá dormindo profundamente, ela descobre os pés dele. Aí, os pés dele ficam frios, gelados. E aí, ele acorda e vê lá os pés dele e se assusta. E aí, ela pega e fala, né? Tudo aquilo que a Noemi havia dito. E é aquela hora, de acordo com aquilo que ela disse, né? Você é um parente resmidor, você pode casar comigo, porque você que é aquele que vai me ajudar, você é aquele que vai me salvar. Nós precisamos de você. Então ele já estava, né, se encantando por ela. Então juntou as duas coisas. Juntou aquela lei, que era a lei do levirato, que ela estava ali falando para ele: você é o meu parente remidor. Você é o meu resgatador. Por favor, cuide de nós. Por favor, nos salve. E a única maneira de se tornar um parente remidor resgatador era casando. Então, como a Noemi era velha, não tinha como ele casar com a Noemi, mas ia casar com a Ruth. Como ele já estava, né, gostando dela, vendo que ela era uma mulher virtuosa, que até fala aqui: você é uma mulher virtuosa, você poderia ter procurado, né, riquezas em outro lugar, homens mais novos, mas não, você se preocupou com a sua sogra, você pensa na sua sogra, então eu vou cuidar de vocês, não se preocupe. Aí ele falou que iria cuidar dela, e só que havia um parente, um outro parente também, e ele falou assim: eu vou perguntar para ele, se ele não quiser aceitar vocês, aí eu vou casar com você. Pode ficar em paz. Aí falou assim: olha, tava de noite, né? Isso é melhor que ninguém veja que você tá aqui, para que ninguém fale nada, né? E deu um monte de feixes de trigo, colocou nas costas dela e falou assim: coloca o seu capuz, assim, seu manto, para que ninguém veja você, e sai antes que amanheça, para que ninguém te veja. E aí ela voltou para Noemi e contou tudo para Noemi que havia acontecido. E aí a Noemi falou assim: ah, ele vai resolver, eu tenho fé em Deus de que tudo vai dar certo. Ele vai resolver, enquanto não resolver, ele não vai sossegar. E aí o que acontece? Boaz vai à porta da cidade e vai se encontrar com outro parente remidor. E aí fala: olha, sabe a Noemi? Então, o Elimeleque morreu, tem as terras dela, você quer adquirir as terras dela? Aí ele falou assim: ah, eu quero adquirir as terras dela. Mas tem uma coisa: se você adquirir as terras dela, você vai ter que casar com a Ruth, que é a Moabita. Aí ele: ah, não, isso eu não quero, não quero comprometer a minha descendência, não. Então eu passo para você. E aí aquilo aconteceu na porta da cidade. Por quê? A porta da cidade era onde faziam-se a compra e venda das coisas, é onde se julgava as situações. Então é onde ficavam ali 10 homens anciãos na porta da cidade, e eles é que diziam: olha, isso é certo, isso é errado. Eles serviam como testemunhas, tá? É como se fosse um tribunal ali.
Então, quando eles resolveram ali a situação, eles trocaram as sandálias, eles tiraram as sandálias, que aquilo era um sinal de que o contrato tinha sido feito. Ele tinha passado a parte de resgatador para o Boaz, e Boaz estava livre para se casar com a Ruth. Então, Boaz casou-se com a Ruth, tornando-la como esposa, e ela conheceu intimamente, e o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz ao filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho de tua nora, que te ama e deu à luz. Ela é melhor que 7 filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. Chamaram o menino de Obed, e este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Então, a história de Ruth, ela faz parte dos preparativos de Deus para o nascimento de Davi e, consequentemente, de Jesus, né? Devido à fidelidade e à obediência de Ruth, a sua vida e seu legado foram significantes, embora ela não pudesse ver os resultados futuros. Então, ela nunca iria, como é que ela poderia imaginar que Jesus iria vir da sua descendência? Mas Deus é fiel, e vendo a sua obediência, a sua fidelidade, né? Deus a honrou, mesmo ela sendo uma estrangeira. Então, a exemplo de Ruth, devemos viver em fidelidade para Deus, ciente de que o significado de nossa vida se estenderá muito além da nossa existência. As recompensas excederão em valor qualquer sacrifício que fizermos hoje. Então, o que podemos aprender com a história de Ruth? Nós podemos aprender com a Ruth que ela era obediente. Eu coloquei aqui, ela era humilde, tinha boa conduta, todo mundo falava bem dela. Ela era grata porque quando Boaz falou, você pode ficar aqui, você pode comer com as minhas servas, ninguém vai mexer com você, eu já falei com os meus funcionários, ninguém vai te molestar. E aí ela agradeceu, ela falou assim, que o Senhor recompense o que fizeste e recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva. Eu nem mesmo sou uma de tuas servas. Então ela reconheceu a bondade de Boaz. Tudo que a Noemi falava para ela fazer, ela obedecia, ela falava, ia lá e fazia. Então aqui também, tanto no versículo 22, quanto aqui no início do capítulo 3, que ela fala, você vai lá, vai tirar o pé, descobrir os pés de Boaz. E ela fez tudinho que a Noemi tinha falado. Foi lá na eira. Então, ela era muito humilde, tinha boa conduta, ela era grata e ela era obediente. Então, exemplo de fidelidade, né? A Ruth foi fiel a Noemi, com a sua fidelidade de não deixá-la, de não abandoná-la, né? Ela foi leal e teve um grande exemplo de amor. Ruth, Noemi e Boaz também são fiéis ao Senhor e as suas leis. Ao longo da história, vemos a fidelidade de Deus para com seu povo. Então, com relação a Boaz também, ele chegava na plantação, ele chegou na plantação e falava para o povo, Deus abençoe a todos, né? Então, ele seguiu as leis direitinho do levirato. Então, ele era um homem respeitador, que tratou muito bem a Ruth. Então, ele era um homem temente a Deus também, fiel a Deus também. Então, aprendemos com eles a sermos também fiéis a Deus, para sermos leais e amorosos também, não só a Deus, mas nos nossos relacionamentos. Nós devemos imitar a fidelidade do Senhor em nossas relações com as pessoas. Então, assim como nós somos fiéis ao Senhor, nós também devemos ser fiéis às pessoas nos nossos relacionamentos. E com o amor que temos ao Senhor, também amar as pessoas que temos nos nossos relacionamentos do dia a dia. Outro exemplo que temos de Ruth é de generosidade. Ruth demonstrou sua fidelidade a Noemi. Em recompensa disso, Boaz revelou sua bondade a Ruth. Deus revelou sua misericórdia para com Ruth, Noemi e Boaz, quando os uniu para seus propósitos. Assim como Boaz demonstrou sua generosidade em comprar de volta a terra para garantir a herança de Ruth e Noemi, Cristo mostrou a sua bondade ao morrer por nós, para assegurar a nossa vida eterna. A misericórdia de Deus deve nos motivar a amá-lo e a honrá-lo. Outro exemplo de Ruth é a integridade. Ruth demonstrou grande caráter moral mediante sua lealdade a Noemi, ao romper com os costumes de sua terra e ao trabalhar duro nos campos da cevada. Boaz mostrou integridade em seus padrões morais, sua honestidade e cumpriu seus compromissos.
Então aqui a Ruth, ela abandonou tudo, ela deixou sua família, ela deixou seu país, né? Ela foi para outra terra, com outros costumes, porque ela amava a sua sogra. E Boaz também mostrou muita integridade, falando para os funcionários: vocês não vão fazer nada com ela, vocês vão deixar ela respigar, vocês vão tratar ela bem, como se fosse uma das funcionárias aqui. Depois ele cumpriu com todas as partes ali que cabia direito, né? Dele ser um resgatador, um remidor. Então, exemplos de integridade de ambos os personagens. Quando experimentamos a fidelidade e a generosidade de Deus, devemos também demonstrar integridade, assim como os valores através dos quais Ruth e Boaz viveram e contrastavam com os costumes, com a cultura retratada em Juízes, né? Que a gente sabia que o povo estava totalmente fora de prumo. Nossas vidas também devem distinguir-se do mundo ao nosso redor. Também vemos no livro de Ruth o exemplo de proteção. Vemos o cuidado e proteção de Deus com as vidas de Noemi e Ruth, seu controle supremo acima de todas as circunstâncias, proporcionou-lhes garantia e segurança. O Senhor conduz as mentes e as atividades das pessoas para cumprir os seus propósitos. Não importa o quão devastadora possa ser a nossa situação, nossa esperança estará sempre em Deus. Seus recursos são infinitos. Precisamos acreditar que o Senhor pode trabalhar na vida de qualquer pessoa, e quer seja um rei ou um estrangeiro em terra estranha. Devemos confiar sempre no Senhor. Exemplo de prosperidade e bênçãos. Ruth e Noemi chegaram a Belém como pobres, viúvas, mas logo tornaram-se prósperas através do casamento de Ruth com Boaz, os quais tornaram-se bisavós do rei Davi. Mas a maior bênção não foi o dinheiro, o casamento ou a criança, mas a qualidade do amor e respeito entre Ruth, Boaz e Noemi. Nossas bênçãos não são só em termos de prosperidade, são também em alta qualidade nos relacionamentos que Deus nos proporciona. Independente da situação econômica, o amor e o respeito entre nós e as pessoas que nos relacionamos é uma bênção em nossas vidas. Então Ruth era moabita, mas isso não impediu de adorar a Deus verdadeiro e tampouco fez com que o Senhor não aceitasse sua adoração e abençoasse muito. O Senhor aceita todo aquele que o adora. Ele usa as pessoas sem se importar com a sua raça, sexo ou nacionalidade. O livro de Ruth é um exemplo de imparcialidade de Deus. Ninguém deve se sentir desqualificado para servir ao Senhor. Deus pode usar cada circunstância para construir seu reino, assim como fez com Ruth, a estrangeira, até ela se tornar bisavó e rei do rei Davi, e uma ancestral de Jesus. O livro de Ruth também conta a história dessa graça de Deus em meio a situações difíceis e circunstâncias que ocorriam na época de Juízes, como a idolatria, a violência, a desobediência. E mesmo assim, em tempos difíceis, a gente consegue ver aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que mesmo em meio a situações contrárias, continuam sendo fiéis a Deus. E através deles o Senhor opera maravilhas, não importa quanto pode parecer contrário e desencorajador o mundo ao nosso redor. Sempre haverá pessoas que temem a Deus e Ele usará qualquer um que seja pronto a receber seus propósitos. Ruth era moabita e Boaz era descendente de Raabe, lembra aquela prostituta antiga lá de Jericó? Embora sua linhagem de ambos sejam de origem estrangeira, Deus escolheu, né? Deus sempre escolhe os improváveis para se tornar prováveis, né? Então, através deles, que eram descendentes de estrangeiros, Deus escolheu uma família onde veio, né? Davi e depois Jesus. Boaz usou seu poder conferido pela lei judaica para redimir. Boaz demonstrou um dos deveres de membro da família de se casar com a viúva de um parente falecido. Podemos fazer a correlação entre a remissão de Ruth por Boaz e a redenção dos pecadores por Cristo. Em virtude de sua fidelidade pactual, Deus providenciou em Jesus Cristo o remidor de quem necessitamos. Jesus é o verdadeiro rei, a quem a genealogia de Davi finalmente se estenderia. E ele é o remidor, onde o seu povo encontra descanso. Nele, gentios também são incorporados ao povo de Deus, por meio da fé, e recebem um lugar na família da promessa. Então, aqui tem a genealogia, ó, Boaz e Ruth, aí vem Obed, Jessé, depois vem todos os filhos aqui, aí vem Davi, de Davi vem as outras mulheres, né, todas que ele teve, e aí aqui de Betseba veio Salomão, e de Salomão veio Jesus. Então, aqui tem a árvore genealógica aqui, dos descendentes, desde aqui de Boaz e Ruth até chegar em Jesus. Bom, meninas, é isso, eu espero que vocês tenham gostado no nosso panorama aqui, é bem rapidinho, uma visão geral do livro de Ruth, e quanta coisa a gente pode aprender, né,
Quantos exemplos bons a gente pode tirar para a nossa vida, principalmente nós como mulheres, a sermos semelhantes a Ruth e a Noemi. Deus abençoe a todas e até o próximo estudo. Tchau!